o resgate do herói. Você precisa saber disso. Olá pessoal, eu sou Khaled Rashid, este é o canal, a página Essências de Mim. Por aqui eu compartilho as minhas observações com um olhar transpessoal sobre a vida. Gratidão a você que faz parte da família, que está a nos acompanhar, fazer parte deste projeto. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Faça parte dessa família também, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Vamos juntos nessa jornada transpessoal. Tema do vídeo de hoje é o resgate do herói. Você precisa saber disso. Pessoal, esse vídeo será um divisor de águas. Por isso eu peço a vossa atenção. Se for necessário, assista 1, 2, 3 vezes. Porque a nossa mente ela é tão astuta que quando estamos a ler, a ouvir ou a observar alguma coisa, a nossa mente automaticamente já vai interpretando as coisas e muitas dessas coisas acabam por passar despercebido. É por isso que quando você lê o livro a primeira vez, você absorve algumas coisas. Se você lê a segunda vez, você absorve ainda mais. Se você lê uma terceira vez, você percebe coisas que você não tinha percebido das primeiras vezes. Então hoje falarei de um tema, de um assunto que será um divisor de água em nossas vidas. Muitas pessoas têm se esforçado muito e não têm alcançado os seus objetivos a nível espiritual. E, obviamente, tem várias causas, e essa é uma das grandes causas, é uma das prováveis causas. E eu não sou hipócrita, não vou ficar falando que somente a espiritualidade resolve tudo na sua vida. Eu não sou hipócrita e nunca serei, principalmente para ganhar aplausos, elogios, seguidores, fama, sucesso, enfim, poder. Não serei hipócrita a este nível, porque isso não é da minha natureza, isso não é da minha essência, não é isso que eu busco, não é isso que eu me proponho nessa minha vida. Então parece um pouco clichê falar isso, mas eu preciso dizer, como vocês sabem, eu não tenho a verdade absoluta. E o que compartilho aqui são as minhas observações, através das minhas experiências e vivências na prática ao longo da minha jornada. E ninguém tem que concordar com essas coisas, porque cada um tem as suas experiências. Tá bom, pessoal? Mas independente disso, o que eu digo aqui são as minhas verdades de acordo com essas experiências ao longo dessa minha jornada, de observações desses trajetos por onde passei, na jornada transpessoal, nessa jornada ao qual chamamos de vida. E falando do tema do vídeo, que é o resgate do herói, eu sugiro que você tire uns 15 minutos do seu dia, tá? Tire uns 15 minutinhos de vosso dia e se retire para um local agradável, confortável e bastante silencioso. Eu sugiro que você sente-se confortavelmente, feche os olhos por algum instante e se desliga totalmente do mundo. Comece a olhar para dentro de si, volte o seu olhar inteiramente para dentro de si, sem julgamentos e com o coração cheio de amor. Nesse instante, dê a si mesmo todo o amor que você deseja, todo o amor que você busca nos outros. Olhe para si mesmo com o coração cheio de amor, de compaixão, com compreensão e muito respeito a si mesmo. Respire fundo e agora observe o quanto você é especial. Observe
o grande herói, a grande heroína que você é. Olhe para si mesmo, veja o grande guerreiro, a grande guerreira, o grande herói, a grande heroína que você tem sido ao longo desta jornada. Quantas batalhas você venceu, quantas lutas. Resgate esse herói interior. Olhe para dentro de si, lembre-se que não foi fácil, mas este herói interior, este guerreiro interior, essa heroína, essa guerreira interior, quantas batalhas venceu ao longo dessa jornada, batalhas difíceis, as quais em alguns instantes pensávamos não ter recurso, não ter saída, e vencemos. Então é deste herói que eu estou falando, o resgate do herói, o resgate desse herói interior que habita no mais íntimo de cada um de nós. Com esse olhar para dentro de si, com o coração cheio de amor, respeito por si mesmo, sem julgamentos, mas com muita compreensão, com muito carinho por si mesmo. Observe o quanto você é especial, o quanto você é forte, o quanto você tem sido forte ao longo dessa jornada. E eu quero lhe dizer que você é muito mais do que imagina ser. Saiba isso, saiba disso. E o que eu quero dizer-lhe é que apesar de tantas batalhas, tantas lutas vencidas, deste herói, desta força, dessa capacidade que você tem de vencer, as lutas ainda continuam. Essas lutas parecem intermináveis. Vencemos algumas e logo vem outras. É a luta diária. Todo dia precisamos enfrentar os nossos demônios, precisamos matar alguns leões, como é dito nos provérbios da vida, nos ditados populares. Agora, por que essas lutas? Por que eu estou dizendo dessas coisas? Essa luta não é somente contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestade e outras entidades do mundo espiritual, do mundo invisível. Por isso que eu estou falando quanto você é especial, quanto você é forte. Por isso eu estou a pedir-lhe que olhe para dentro de si e veja o quanto você é especial, o quanto você é forte. Veja o quão grande é esse herói, essa heroína, esse guerreiro, essa guerreira interior. Quantas batalhas vencidas e você continua firme e forte. Eu sei que não foi fácil, eu sei que não tem sido fácil, eu sei que não está nada fácil. Passamos por algum momento onde pensamos que é o fim, pensamos não suportar, não vencer, mas lá estamos nós a lutar e logo em seguida a vencer mais uma vez, a vencer outra e outra e outra vez. Mas obviamente não é só isso, pessoal. Por isso que eu estou falando desse grande herói, dessa grande heroína que tem dentro de cada um de nós. Porque realmente somos muito fortes, somos seres especiais. Porque além disso tudo, temos que vencer este mundo louco, esse mundo que está a nos adoecer, esse mundo que está a nos intoxicar e nos matar cada dia um pouco mais, porque a humanidade está muito doente, a humanidade está a adoecer cada dia mais e mais. E o problema é que esse mundo louco tem nos adoecido fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, os nossos 3 principais corpos estão doentes: corpo, mente e espírito. E esse é o principal tema desse vídeo de hoje.
Porque quando eu estou a falar desse herói, eu não estou a falar apenas das batalhas espirituais, mas dessa luta diária que temos que enfrentar neste mundo louco, contra as loucuras deste mundo. E isso tem nos adoecido muito, cada dia mais e mais, a humanidade mais doente. Como eu disse, corpo, mente e espírito. Então esse vídeo é para você que tem lutado tanto, que tem se esforçado tanto e parece que as coisas não estão dando certo, parece que as coisas não têm dado certo e então você se sente um tanto perdido e fica sem entender, sem compreender o que está acontecendo. E então, para aqueles que frequentam a religião, que frequentam a igreja, um templo, às vezes estão lá se esforçando, dando o seu melhor, mas não consegue superar algumas dificuldades. E diante do tamanho sofrimento e dor, acaba por se desabafar com algum colega, com algum membro da igreja, dizendo que está difícil. E muitas das vezes o que você ouve é: você não tem fé suficiente, a tua fé está pouco, irmão. A sua fé está pouco, irmã. Deus manda te dizer que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E você já deu o seu máximo, você já deu o seu melhor. Quantas vezes você chorou ajoelhado, quantas vezes você chorou com a Bíblia na mão, quantas vezes você chorou implorando: Pai, tenha piedade de mim. E as lutas continuaram. E você venceu como vence sempre, mas as lutas continuam diária. E aí que entra a doença do corpo físico e do corpo mental. Não necessariamente essas lutas têm sido só espiritual. Muitas dessas lutas têm sido, sim, por causa de uma mente doentia, por causa de um corpo doente, tais enfermidades causadas por este mundo louco o qual vivemos. Então, falar de doença do corpo físico, da mente, vamos falar de alimentação. A nossa alimentação nos últimos tempos tem sido uma alimentação de péssima qualidade, tudo industrializado, tudo hoje é transgênico. Ou seja, mexeram na genética desses alimentos para que pudessem produzir mais, aumentar a produtividade, mas, por outro lado, acabou por se perder alguns nutrientes, algumas vitaminas, algumas proteínas. Além do mais, como eu disse, tudo é industrializado, isso acaba por comprometer a nossa saúde. A nossa água não é mais como aquela água de antigamente que as pessoas tomavam lá na roça, aquela água de mina. Essa água da cidade é uma água cheia de veneno, cheia de cloro, cheia de flúor. Tudo isso está a nos adoecer. Os alimentos cheios de agrotóxicos, como se não bastasse ser transgênico, já não tem tantos nutrientes. E por que eu estou a dizer isso? Porque, obviamente, o nosso corpo físico necessita dos nutrientes desses alimentos para que tenha um bom funcionamento. E como esses alimentos não têm os devidos nutrientes, vitaminas e etc., o nosso corpo acaba por tornar-se doente, por ficar fraco e não produzir os devidos hormônios, neurotransmissores e tantas outras coisas que precisa para o nosso bem-estar físico e mental. Eu estou falando em especial de hormônios e neurotransmissores porque eles são os maiores responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde mental e até mesmo física. Então, outro problema sério que estamos a enfrentar, o nosso sono ultimamente é de péssima qualidade, porque antigamente na roça o povo dormia cedo, não tinha essa luz artificial que acaba com a nossa mente,
que acaba com o nosso cérebro, não tinha o celular e os computadores, as TVs, que também acabam por destruir a nossa mente, por comprometer a nossa mente por causa da luz azul, entre outras radiações. Não tínhamos essa energia elétrica, essa energia do sinal de telefone, do sinal da internet, que tudo isso acaba por interferir no nosso campo eletromagnético, trazendo doenças físicas e psíquicas. E mais, obviamente, as pressões deste mundo, as cobranças deste mundo, o julgamento do inconsciente coletivo, tudo isso está a nos adoecer. É por isso que, apesar desse grande herói que venceu tantas batalhas, ter lutado tanto e ter vencido tanto, as lutas parecem intermináveis, porque estamos doentes, a humanidade está cada dia mais doente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Mas aqui eu tenho falado muito de espiritualidade, e embora a espiritualidade abrange todos os aspectos da vida, a gente pode navegar por todas as áreas dentro dessa visão espiritual, desse olhar transpessoal, mas focamos mais nessa questão espiritual. Por isso eu falei que esse vídeo é um divisor de águas, porque hoje eu quero trazer você direto para a sua saúde física, para que você observe-se a sua saúde física, o seu corpo físico e mental. Eu não tenho doutorado em nada, eu sou como você, um buscador, um estudante, um pesquisador, um cientista da vida. E não tenho doutorado, mas não necessariamente precisa ser uma pessoa intelectual para poder compreender a vida. Aliás, a espiritualidade fala de muitas coisas que agora que os intelectuais estão percebendo, agora que a ciência está constatando, porque justamente o conhecimento adquirido pelas experiências da vida, pelas práticas místicas, as práticas espirituais, ele é o verdadeiro conhecimento, não só um conhecimento, mas a verdadeira sabedoria divina. Então isso nos dá recurso e condições para falar de assuntos ainda complexos, mas podemos falar com uma certa maestria, apesar da nossa humildade, apesar da nossa simplicidade, mas ainda falamos com uma certa clareza, com uma certa objetividade. Então, diante disso tudo que enfrentamos no mundo, a má alimentação, um sono de péssima qualidade e todas as pressões mundanas, estamos sim muito doentes, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Agora, o nosso corpo precisa de um alimento de qualidade e de um sono de qualidade, porque o sono ele é reparador do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa mente. E o alimento, claro, nutre corpo e mente. O alimento, inclusive, é bom até para o espírito. Sim, o alimento físico, se você tiver uma alimentação de qualidade, você terá mais clareza, mais intuição, você receberá mais insights, porque a vossa mente não vai estar tão intoxicada, tão bloqueada pelos metais pesados, por exemplo, encontrado em alimentos e em outras coisas, a quais o nosso corpo entra em contato. E então, por causa disso tudo, o nosso corpo passa a não funcionar direito, o nosso corpo passa a não funcionar devidamente, a não responder com tanta precisão como deveria, porque o nosso corpo ele é uma máquina incrível, ele é tão incrível que ele se cura sozinho. De repente você está picando um legume, por exemplo, se corta, instantaneamente o vosso corpo já começa a trabalhar para trazer a cura. Olha o milagre que é esse corpo, olha a grandeza disso.
mas nós precisamos estar bem nutrido, bem alimentado fisicamente para que essas coisas funcionem perfeitamente, devidamente. E então, às vezes, você tem orado, você tem rezado, você tem feito preces, você tem cuidado da vossa espiritualidade, você tem praticado meditação, você pratica yoga, você pratica o Tai Chi Chuan, você pratica vários exercícios espirituais e a luta continua. Você às vezes está deprimido, está para baixo, está angustiado, de repente vem aquela tristeza. Isso não necessariamente está vindo sempre do mundo invisível, do mundo espiritual. Isso pode ser o vosso corpo, devido a essa malnutrição, esses alimentos de má qualidade, esse sono de má qualidade, o vosso corpo pode não estar funcionando corretamente. Então, existem neurotransmissores e hormônios do bem-estar, como a dopamina, por exemplo. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável principalmente pelo nosso bem-estar. E quando o nosso corpo está carente desse neurotransmissor, você fica triste, angustiado e começa a procurar prazer, começa a procurar se satisfazer nos vícios e nas coisas mundanas, porque a dopamina é o neurotransmissor principalmente do bem-estar, é o neurotransmissor da recompensa, do prazer. Então, quando você se sente bem, quando você está satisfeito, está sentindo aquele prazer da vida, a dopamina explode, né? O corpo libera esse neurotransmissor chamado dopamina e você entra em êxtase. É por isso que muitas pessoas têm ido para o mundo dos vícios, das drogas, porque é um falso prazer de imediato, mas o vosso cérebro não entende isso. Então, quando você sente aquele prazer, é liberado muita dopamina e aquela explosão de dopamina e você entra em êxtase, ainda que seja um prazer superficial, o falso prazer. E é por isso que está todo mundo em busca desses prazeres imediatos, ainda que seja um falso prazer. Porque às vezes a pessoa já não aguenta mais aquela vida angustiante, aquela vida deprimente, sofrimento, aborrecimento, preocupações, é uma coisa e outra. E então é nesse instante que muitos vão buscar esses falsos prazeres, esses prazeres imediatos nas coisas mundanas, por não suportar essa angústia, esse desconforto que você muitas das vezes não compreende. Então, por isso que eu estou a dizer que a humanidade está muito doente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, produzir esse conteúdo que será um divisor de águas na vida daqueles que assistirem o conteúdo até o final e que de fato compreender. Porque, como eu disse, a mente fica interpretando o tempo todo, automaticamente, e muitas coisas passam despercebidas. Mas para aqueles que compreenderem de fato esse conteúdo, esse vídeo será um grande divisor de águas em vossas vidas. Porque eu estou a dizer aqui que não basta cuidar só da espiritualidade, é preciso estar atento com a nossa alimentação física. Estamos a ingerir veneno o tempo todo para o nosso corpo, esses alimentos industrializados, cheio de conservantes, cheio de açúcares, cheio de corantes, cheio de saborizantes. Isso está a destruir a nossa saúde física e mental, porque, como eu disse, o corpo necessita dos nutrientes, dos alimentos, das vitaminas e etc., para que se tenha um bom funcionamento. Quando não se encontra esses nutrientes de qualidade, o corpo fica fraco por essa carência e começa a não funcionar devidamente. E aí entra os problemas dos neurotransmissores e dos hormônios, conforme eu falei, da ocitocina, que é também considerado um hormônio
de bem-estar, né, entre outras coisas. A melatonina, por exemplo, que é o hormônio que regula o nosso ciclo circadiano, né, que é esse ciclo da atenção plena, é o ciclo da hora do sono, né? Então essas coisas precisam estar em bom funcionamento. Então muitos desses desequilíbrios que às vezes sentimos é exatamente por falta de nutrição, de um alimento de qualidade. Ficamos a ingerir refrigerantes, açúcares, esses enlatados, essas comidas cheias de saborizantes, cheios de corantes, né? É glúten, é não sei o que, é tudo quanto é coisas. Então é o caso das gorduras boas, por exemplo, encontrada em alguns vegetais, como azeite de oliva, amêndoas, abacate, né? Às vezes não consumimos essas gorduras de qualidade e estamos a consumir outro tipo de gordura que é prejudicial à nossa saúde. Então, o alimento como um todo precisa ser um alimento de qualidade, um alimento nutricional, um alimento que vai trazer saúde, vida para o nosso corpo. Mas o que temos consumido ultimamente é um alimento tóxico que está a matar cada dia mais o nosso corpo, adoecendo corpo, mente e até mesmo o próprio espírito, porque, como eu disse, uma alimentação saudável vai beneficiar todos os nossos corpos, por assim dizer, porque teremos mais clareza mental, teremos mais insights, mais intuição, tudo isso é cerebral, né? É mental. E se não tiver um alimento de qualidade, como que esse aparelho vai funcionar? Esse aparelho incrível, o qual as pessoas conhecem muito mais do mundo lá fora do que a própria mente humana, o próprio cérebro humano. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer. Eu queria falar desse herói interior que tem vencido tantas batalhas e que não esqueça que você é muito especial e que você é muito mais forte do que imagina ser. Olha para este grande herói que continua lutando e já venceu tantas batalhas e continua a vencer essas batalhas que parecem intermináveis. Mas eu queria falar hoje desse outro lado, do corpo físico, da alimentação, do mundo louco que está a nos adoecer. Então eu queria dizer isso para que você que tem se esforçado muito nessa busca espiritual e às vezes não tem conseguido grandes êxitos, muitos dos nossos problemas não são só espirituais, são problemas do corpo físico, do corpo mental, causado por este mundo louco e pela má alimentação, pela falta de nutrientes adequados, vitaminas e etc., aquilo que vai trazer vida para o nosso corpo. E por isso, obviamente, o corpo não vai responder devidamente. É por isso que às vezes nós nos esforçamos muito no mundo espiritual e ainda continuamos deprimidos, angustiados e não conseguimos entender. Muitas das vezes é isso que está a acontecer, o má funcionamento do corpo físico, porque está doente, corpo e mente, por causa, como eu disse, da má alimentação e de tantas coisas que temos que enfrentar ao longo de nossa vida neste mundo louco. Então não se esqueça de tirar uns 15 minutos, ir para um local confortável, agradável, sentar-se, desligar-se completamente do mundo exterior e olhar para dentro de si com os olhos cheios de amor, com o coração cheio de amor, de compaixão e respeito por si mesmo, sem julgamentos, sem culpa, observando o quão forte você é, o quão grande é esse herói, esse guerreiro que habita dentro de cada um de nós. E que busquem compreender essas coisas, que não entenda que a vida é só isso ou aquilo. Devemos cuidar de todas as coisas. Devemos nos cuidar como um todo, não só do corpo físico.
esquecendo do corpo mental e espiritual, e nem só do corpo espiritual, esquecendo do corpo físico. E também não só do corpo mental, porque muitas pessoas estão buscando esses prazeres imediatos, esses falsos prazeres mental, por assim dizer, porque aí explode adrenalina, explode dopamina e você fica cheio de êxtase, mas por falsos prazeres, por prazeres superficiais, prazeres os quais acabam por trazer consequência. Então é preciso conhecer a causa dos problemas que estão a nos afligir. Então eu peço a você que reflita sobre esse assunto, reflita sobre esse tema e cuide-se, por favor, cuide da vossa alimentação, cuide sim da vossa espiritualidade, da vossa mente, mas cuide muito bem do vosso corpo físico, porque outro problema que eu esqueci de falar é o sedentarismo. Muitas pessoas estão muito sedentárias, procrastinando na zona de conforto, com medo da vida, com medo de enfrentar a vida. Muitas pessoas, inclusive, têm medo da liberdade, porque a liberdade ela exige responsabilidade. Ela requer responsabilidade e muitas pessoas têm medo disso. Então cuide-se, cuide bem de você, ame-se, respeite-se e olhe sempre para dentro de si sem julgamento, sem culpas, com o coração cheio de amor e compaixão, para que possas lhe compreender de fato e ver o quão especial você é, o quão grande e forte você é, o grande guerreiro e o grande herói que você é. Quando eu estou a expressar o guerreiro, o herói, eu estou a dizer no sentido figurado, tá, pessoal? Não estou a dizer guerreiro no sentido masculino, mas no sentido figurado da coisa. Estou dizendo que, independente disso ou daquilo, o vosso guerreiro, a vossa guerreira, o vosso herói, a vossa heroína, esse que habita dentro de cada um de nós, precisa ser reconhecido e respeitado e tratado com amor, com carinho, com compreensão, tá? Porque muitas das vezes ficamos sem entender o que está acontecendo diante de tanto esforço, de tanta busca, de tantas lutas, de tantas batalhas, muitas vencidas, superadas, mas isso parece interminável e muitas pessoas acabam por se perder, por não compreender. Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você entrou em sintonia com esse conteúdo, não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar com outras pessoas que também estão aí sofrendo por falta de conhecimento, buscando compreender a vida, entender e compreender a si mesmo. Então não deixe de compartilhar para ajudar outras pessoas que, como você e eu, está em busca de conhecimento e está sofrendo por carência de conhecimento. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Este é o canal, a página Essências de Mim. Eu sou Khaled Rashid. Gratidão pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.